tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso MacniCast, o podcast da Macnica, onde a gente traz para a mesa aqui conversas interessantes sobre tecnologia, sobre tecnologias disruptivas junto aos nossos parceiros, aos nossos clientes, falando de segmentos diversos aí de mercado. Hoje o nosso convidado especial aqui é o Kleber Oliveira. Tudo bem, Kleber? Obrigado aí por ter vindo. O Kleber é gerente de engenharia da TOTVS, TOTVS Hospitality, TOTVS Hotelaria. Vai falar um pouquinho para a gente do trabalho em conjunto que a gente tem feito aí junto com eles, com a Intel, com a AWS, para trazer um pouco de inteligência aos dados gerados aí pela indústria da hotelaria. E participação especial também do nosso grande Neymar, nosso craque aqui de AI e HPC. Neymar, obrigado aí pela participação, bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria participar de mais um podcast. Legal. Obrigado, Kleber, pela presença. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui junto, né, gravando mais esse podcast aqui com vocês. Bom, sou Kleber, só me apresentando, trabalho na TOTVS Hospitality, né, como gerente de engenharia. E temos aí essa parceria já há um tempo, né? Legal. Há mais de um ano já com a Macnica, em parceria também com a Intel. Então agradeço o convite, agradeço a oportunidade e bora falar aí das soluções de tecnologia aí para hotelaria. Que bom, valeu. Obrigado, a gente que agradece. Fala um pouquinho como é que iniciou o projeto, né? Lá atrás, aí, quando a gente foi contatado por vocês aí, pela Intel, né? Acho que são os famosos amigos em comum, né? Os parceiros em comum. Para montar e trabalhar um pouco com essa base de dados do segmento da hotelaria, que é o segmento que você trabalha, que historicamente é reconhecido como um mercado, um segmento onde os dados não são muito bem trabalhados em prol aí do business, do negócio, né? Imagino que isso traga aí, claro, uma grande oportunidade para o mercado poder usufruir disso e trazer aí benefícios. Me conta um pouquinho dessa história, por que realmente isso acontece e como que a gente chegou até aqui, como é que a gente uniu aqui o jogo aqui, né? Macnica, TOTVS, Intel e até a AWS participando numa parte do projeto também. Maravilha, ótimo. Bom, desde a minha vinda para TOTVS, né, eu já vim de outros mercados, né, vim de outros mercados, mercado financeiro, mercado seguro, varejo. Mas na TOTVS? Não. Antes da TOTVS. Antes da TOTVS, em outras empresas. Na TOTVS eu já entrei. Já entrou no quando eu cheguei na Hospitality. TOTVS já era hotelaria. E cada mercado tem a sua realidade, cada mercado tem o seu momento, né? O mercado financeiro, por exemplo, você já fala de predições, de projeções, né? Utilizando inteligência de máquina ou AI há muito tempo. É uma pauta mais presente, né? É uma pauta muito mais presente. BI, por exemplo, já é algo muito antigo, Muito certo? antigo. Analytics, quando você vai... né, boa parte, mais de 8 anos da minha carreira eu fiquei no mercado financeiro, então isso já era algo vivido, era algo... certo? Fazia parte do dia a dia. Fazia parte do dia a dia, Sim, certo? sim. No mercado de hotelaria, a gente tem uma realidade um pouco diferente, né, com relação à tecnologia. Primeiro, porque o mercado de hotelaria ele olha para investimento e olha para investimento em tecnologia como um custo ainda um pouco fora, talvez, do que traga receita para o hotel. Né? E hoje isso está mudando, né? Hoje isso tem mudado bastante, mas ainda tem presente muito forte no mercado essa questão de querer investir em outras coisas que não tecnologia, né? Tipo na infraestrutura do quarto, do próprio serviço do hotel e deixa um pouquinho de lado aí. Reforma, trocar cama, trocar colchão. Exatamente, imagina assim, né? Você Um chega no retorno mais hotel, a curto prazo, né? ou você vai para um hotel, normalmente você não pesquisa se ele tem Wi-Fi, ou se ele... Você pesquisa, você tenta ver o quarto, a qualidade do quarto, a infraestrutura do hotel. Ar-condicionado, a cama e tal. E faz sentido, certo? Faz sentido. Porém,
para a gestão do hotel, principalmente, e também para que ele possa potencializar suas receitas, com certeza o uso de dados hoje é um diferencial, não só para hotelaria, mas para qualquer mercado. E como a hotelaria não é diferente, então qual foi a ideia quando começou lá a conversa lá em mais ou menos meados do ano passado, né, meados de 2022? Isso. Nós começamos a querer estruturar esses dados, certo? Porque, como a gente falou, então, né, hoje mais de 80% do market share dos hotéis do Brasil estão com a TOTVS, né, com a TOTVS Nossa, Hotelaria. sério? Então, é Não uma sabia base desse número bastante aí. considerável, É grande. né, um market share, assim, falando de Brasil, bastante grande, fora os outros países que nós estamos também em Latam, certo? Então, temos uma base de dados bastante grande, porém ainda pouco explorada. Então, aí começou a surgir a conversa lá com a Intel, Sim. envolvemos a Maquinica e começamos lá a desenhar, construir, a pensar em um Data Lake House para organizar esses dados. Né? E a partir disso, conseguir gerar uma oferta de dados a partir dessa organização de Porque os dados existem, né? A hotelaria produz muitos dados, né? Sim, o volume de dados, tanto da distribuição de dados, que é quando você busca um hotel no Booking, Sim. em algum Começa daí já. canal de busca, né? Desde aquele momento até o momento do seu checkout, todos esses dados eles já passam por dentro dos ecossistemas da TOTVS. Então, é gigante e são dados relevantes, certo? Principalmente para o hotel, para ele fazer predição, para ele conseguir realizar alguma predição de preço, de custo, de tempo, de reservas. Então, nós começamos a organizar então esse Data Lake, ou a construção desse Data Lake em meados do ano passado. Ele ficou pronto agora mais ou menos em fevereiro, março agora de 2023. E já começamos agora, né, se eu não me engano, em maio ou junho, já começamos a liberar as primeiras funcionalidades já de insights, onde os clientes já podem acessar ali o PMS da nossa plataforma de hotelaria e começar já a tirar os seus primeiros insights ali. A brincar um pouquinho já com alguns indicadores já reais. Legal, muito bom. Ou seja, vocês conseguiram transformar agora dados em informação válida e informação... Você pode dar algum exemplo de insights que você consegue passar no produto de vocês para a rede hoteleira, para os responsáveis pelos hotéis? Claro, claro. Por exemplo, hoje já é possível, né, através da ferramenta de Insights, né, que já usa 100% da base de dados trabalhada, dos indicadores que nós criamos, já é possível, por exemplo, que ele estime, né, quanto tempo ele vai ter de disponibilidade de um quarto. Então, quanto tempo aquele quarto vai ficar disponível ou não. Então, ele consegue, com isso, precificar aquele quarto. Se ele pode diminuir o preço, aumentar o preço. É um exemplo, né? Ou, por exemplo, quanto que ele está tendo de custo, né, naquele quarto baseado no tempo. Então, mês passado ele gastou mais com aquele quarto de limpeza ou não, ou nesse mês, então ele pode, por sazonalidade também, período, né? por período, calibrar ali o custo dele com relação a, um exemplo, limpeza de quartos. Então ele pode projetar ou dizer, nesse mês eu gasto, normalmente, todos os meses de alta temporada eu gasto muito mais com limpeza, então eu posso buscar um novo contrato ou renegociar esse contrato com os meus fornecedores. Então são exemplos de que hoje já dá para fazer. A gente estava conversando um pouquinho antes ali, você estava falando do perfil desses clientes, né? Você trabalha tanto com redes de hotelaria, redes grandes, né? Que trabalham aí muitas vezes na questão preço como um diferencial e trabalha com hotéis mais exclusivos, boutiques e tal. Essas informações elas podem chegar ou devem chegar talvez de forma diferente, né, nessa análise aí, ou serem utilizadas através de fontes diferentes e poder ter usos diferentes para cada uma delas. Sim. Fala um pouquinho aí dessa diferenciação, né, do teu produto, do produto que tu atende, e com essa informação de dados que chega para eles, né? Legal. Como é que a gente pode distribuir isso de uma forma que atenda a todos esses públicos, né? Bacana. Hoje, basicamente, o que nós temos, né? Nós temos tanto o uso do dado, né? Do insight e dos indicadores para alta gestão,
para a alta gestão tomar decisões com relação à alocação de investimentos, questões mais estratégicas, do negócio, né? Então, o hotel, por exemplo, uma grande rede, né? Que nós temos várias, mas um exemplo de uma grande rede é que tenha 100 hotéis, né? Ou mais até. No Brasil, né? No Brasil, por exemplo. Ele pode querer elencar quais são os hotéis que estão dando mais receita, trazendo mais receita para eles, e com base nisso projetar alguma ação para os hotéis que não estão tendo tanta receita, para seguir o exemplo dos que estão indo melhor, ou tentar ver se é localização, enfim. Isso é um exemplo, né, de como usar esse dado por uma grande rede, por exemplo, né? Hotéis menores, por exemplo, hotéis médios, um hotel boutique, como você citou, por exemplo. Temos já disponíveis também indicadores de consumo. Por exemplo, um hotel boutique, ele entra um pouco mais no detalhe do padrão de consumo do hóspede. É interessante para nós sabermos qual padrão, de fato, que o hóspede gosta, que ele não gosta, como ele gosta de encontrar a cama dele, se ele gosta de chegar no quarto, por exemplo, já ter algo no frigobar ou não, né? Serviço mais personalizado. Um serviço mais personalizado. Sim. Então, um exemplo é isso, né? É a criação de uma ficha totalmente personalizada, onde o hotel tem condições de oferecer esse produto com uma margem talvez até maior. Hoje, né, ele tem esse ganho recorrente, ele tem esse ganho de margem, onde você vai e consome de frigobar, onde você consome no bar do restaurante, né, no bar do hotel, no restaurante do hotel. Porém, tendo esse perfil, né, tem alguns exemplos lá que a gente tem de clientes, por exemplo, que eles chegam no hotel e pelo padrão de consumo já dá pra gente saber que, por exemplo, ele gosta de assistir Netflix, comer pipoca e tomar Coca-Cola. Isso dá para saber pelos pedidos dele, certo? Pelo padrão de consumo dele. Então, já teve casos que o hotel pegou esse dado e antes do cliente entrar no quarto, para uma saída, o cliente sai, vai passear, depois quando ele volta o quarto já está arrumado, certo? Ele chega, a pipoca já está em cima da cama dele, com a Coca-Cola no baldinho de gelo, entendeu? E o Netflix ligado. Isso é muito bom. Olha, então, é um tipo de experiência. A satisfação do cliente em receber um serviço como esse. Uma personalização muito grande do serviço oferecido. Exatamente. É um exemplo do que nós já podemos fazer com esse tipo de analítico. Né? Muito bom. Nessas conversas aí durante esse período, a gente acabou mergulhando um pouquinho nesse mundo, né, da hotelaria, de como os dados podem ajudar em serviços, né, personalizados como esse. Mas isso não se enquadra só no consumidor, né? A gente viu que tem a parte de serviço por trás, né, Neymar? A parte da segurança na hotelaria, a parte de recrutamento e seleção de pessoas. Né? Como é que a gente pode também usar esses dados nesse sentido, né? Hoje tem algumas tendências que são muito interessantes, né? Por exemplo, um concierge virtual, um cara que vai te dar indicações. E qual a ideia? Você treina um modelo, o ChatGPT provavelmente é o mais conhecido, né, dos LLMs, o Large Language Model, onde a máquina faz o papel do concierge. Você está procurando um restaurante? Tô. Tá. Que tipo de comida, que tipo de cozinha você está procurando? Qual a distância do hotel que você quer? Qual a faixa de preço que você está procurando? E no final ele te dá uma indicação, 1, 2, 3 indicações, e você, entre aspas, não precisa ter uma pessoa ali para fazer isso. Outra coisa que está crescendo bastante é, por exemplo, o cliente pede um prato. Ao invés de ser uma pessoa para levar lá, já tem um robô que pega da cozinha, leva, já entrega. Perfeito. E na parte de recrutamento, fazer uma pré-seleção dos candidatos baseado no perfil, baseados em dados do currículo, para já passar para serem realmente entrevistados, economiza bastante tempo da equipe de recrutamento, você já passar os perfis. Então, são alguns exemplos onde a inteligência artificial está sendo utilizada. E, por exemplo, na parte de segurança, a pessoa se faz o check-in no hotel, já tira uma foto da pessoa e ele sabe que ele está no hotel. Quando entra uma pessoa que não está cadastrada e está fora, digamos, do lobby de entrada, do saguão de entrada, você já gera um alerta dizendo, olha, tem uma pessoa não reconhecida aqui. E o interessante é que
você não precisa identificar a pessoa, mas você faz uma reidentificação de face, ou seja, você cadastrou a pessoa, você não precisa saber de forma anônima, entre aspas, mas você sabe que aquela pessoa está no hotel naquele período e dali para frente ela tem as áreas onde ela vai transitar livremente e as áreas onde ela seria bloqueada. Legal. São alguns exemplos aí de... E tem muitos outros, né? Por exemplo, predição de consumo, compra, por exemplo, para a cozinha do hotel, o que ele vai precisar ao longo do tempo. A gente vai lá no estoque, todo no processo de compra, né? Já otimiza isso tudo. Já otimiza tudo isso. Tem um ganho financeiro e um ganho de logística aí. Acho que a parte mais difícil, o Kleber pode me confirmar isso, é conseguir vender esse valor para o cliente final, né? Sim. Convencê-lo a fazer uso a consumir esse tipo de serviço. Exato. Mas tem algumas estratégias que a gente, né, cada mercado tem a sua forma de atuar, o seu jeito. Então, esse mercado é um mercado que se conversa muito. Então, após uma solução ela ser homologada, ela está funcionando bem numa grande rede, por exemplo, a tendência é que normalmente as outras grandes redes, por exemplo, adotem, porque eles se conversam muito. Então, funcionando bem, com certeza vai ter uma adoção boa de mercado, certo? Outra porta de entrada, outra estratégia, né, na verdade, né, é a questão de custo. Sim. Então, por exemplo, AI, IoT tem um potencial muito grande para projetos de redução de custo, como, por exemplo, aquele que a gente conversou de energy saving, certo? Que tem alguns hotéis já aplicando algumas estratégias de consumo de energia, utilizando o IoT, utilizando novos devices, certo? E novos devices para redução mesmo de custo de energia. E dentro disso você consegue já incluir novos itens de IoT, novos itens de tecnologia ali para o hotel, oferecer uma experiência mais customizada, mais personalizada para o cliente. Então tem algumas estratégias, principalmente essa com relação à redução de custo, porque a gente está falando de um mercado muito... com margens muito estreitas. É bem sensível, certo? Na questão do custo, né? É bem sensível. Por causa da escala. Sim, por conta da escala. Tem momentos que a escala é muito rápida, né? E tem momentos que é zero. Então, essa gestão ela é muito, muito interessante, né? Sim. Mas são estratégias assim, muito, muito boas e com bastante oportunidades, principalmente para essa questão, na minha opinião, de AI e de IoT. Sem dúvida. Você estava falando ali que você acompanha muito o teu time comercial, né? Lá na ponta, você vai no mercado, conversa e se relaciona com as redes, tanto com as redes quanto com os hotéis menores, né? Sim. Então, minha pergunta era essa, então, quais são as barreiras que vocês estão encontrando lá na ponta, né? Que possam dificultar, de alguma forma, a adoção dessas tecnologias, né? Seja ela custo, seja ela desconhecimento, muitas vezes, de até onde o AI pode oferecer uma vantagem competitiva, né? Hoje eu vejo como principal barreira a maturidade operacional, de fato, dos hotéis. Eu percebo que hoje nós precisamos evoluir ainda enquanto operação. Uma operação de um hotel ela é muito detalhada, né? Tem várias questões ali que podem dificultar a operação do hotel. Então, hoje ainda... sinto que os hotéis ainda precisam, tanto os hotéis quanto as próprias soluções, ainda precisam oferecer uma experiência mais fluida para que a operação do hotel fique menos dependente de atuações sistêmicas, com menos atividades, mais simples, mais fáceis de usar, mais user-friendly, certo? E com isso, eu acredito que vai abrir espaço, vai abrir portas para se entrar com mais inteligência de dados, mais inteligência, né, de objetos. Tá, a questão do processo mesmo, né? Processo. Aquele velho tripé, né? Processo, tecnologia e pessoas. Né? Se isso não andar os três ao mesmo tempo caminhando juntos, um desbalança o outro, né? Exatamente. E esse tripé, ele é tão verdade, né? Que essa parte de processo precisa melhorar, né? A de pessoas, nós temos também a questão da realidade desse mercado, normalmente. Do treinamento das pessoas capacitadas para receber esse tipo de informação. Exatamente. Né, e boa parte, né? Um bom percentual aí dessas pessoas são pessoas com grau de formação não tão alto com relação à tecnologia, certo? Sim. Então, também tem essa questão. Isso pode ser uma barreira também. Sim.
Neymar, essa questão da base de dados, né? A gente está falando também de tanta informação que existe, e aí, entrando um pouquinho no técnico, mas não muito, para a gente não boiar aqui, a parte, quando a gente entrou ali, os dados estruturados, como é que a gente faz para ter um uso mais otimizado disso? Tem o pessoal da nuvem também que ajuda nesse processo, ou o processamento disso fica local, utilizamos a AWS aí como parceiro. Como que a gente organiza isso tudo para que lá na ponta o AI possa trabalhar tranquilo, né? Mais tranquilo. Bom, a forma de organizar os dados, tradicionalmente, o que você tinha? Por exemplo, você tinha uma base de dados, onde você já tinha os registros, os campos definidos para cada registro, e aquelas informações eram lançadas na base de dados, em geral, através de uma API, de uma interface gráfica com o cliente. Então, a pessoa chega para se registrar, nome fulano de tal... Lá no sistema da TOTOS, No sistema da TOTOS. Fulano de tal chegou, ele baixa, pega o banco de dados, lê as informações do cliente, ele já é cliente, já. Então, eu já pego o endereço dele, telefone, CPF, já pego tudo, e essa informação ela é guardada de forma estruturada dentro de um banco de dados. Isso tem vantagens, porque o dado já está estruturado, e grandes desvantagens. Quais são? Por exemplo, se eu quiser registrar alguma coisa diferente daquilo, em geral... Está engessado. Está engessado, eu estou travado. Segundo ponto, na hora de eu fazer uma pesquisa, por exemplo, ele vai estar restrito àquele banco de dados e acabou. Uma maneira diferente de se organizar os dados é através de um data lake. O que é um data lake? Imagina um balde grande que você pega as informações e simplesmente vai jogando elas lá dentro de forma, entre aspas, não estruturada. Mas, o que por exemplo, a AWS oferece através do balde, do bucket que eles têm e de como processar? Você extrai a informação lá de dentro, fazendo uma busca no dado não estruturado e te devolvendo a informação que você quer, de forma transparente para o usuário. E qual que é a vantagem disso? Você pode jogar muito mais informação lá dentro, e na hora de fazer a pesquisa você consegue recuperar mais informação. Primeira vantagem. Segunda vantagem, você acaba não gastando tanto tempo para formatar a informação para guardá-la. Mas você tem que criar os filtros para isso também, né? O filtro, aí quem se encarrega disso é a própria infraestrutura, no caso da nuvem da AWS. A AWS já vai montar, entre aspas, os filtros para você fazer as suas queries, ou seja, para você fazer a busca da informação que você quer naquele data lake, naqueles dados que estão armazenados de forma não estruturada. Isso te dá mais flexibilidade e, em geral, poupa tempo na hora de você salvar a informação. Você não precisa estar com a informação formatadinha, bonitinha lá. Você põe a informação lá dentro e depois ele faz a busca. Legal. Lá na ponta, o cliente funciona dessa forma? Você consegue enxergar isso? Lá na ponta... Para o cliente é transparente. Para o cliente acaba sendo transparente, de fato. Né? Na nossa experiência, né? Pelo nosso desenho, e cada empresa, cada contexto de dados é um pouco diferente do outro, você forma uma estratégia de dados, certo? Uma estratégia de esteira de dados. Como o Neymar falou, você tem um bucket lá, você tem um balde gigante lá que você joga lá, e nós chamamos ele de data lake. Que é o não estruturado, no caso. É um dado não muito estruturado, é o dado cru, certo? Inicialmente, basicamente falando de forma bem alto nível, é o dado cru. E aí tem várias estratégias, como o Neymar comentou, tem várias estratégias. No nosso caso também, a nossa parceira aí, grande parceira é a AWS, está sendo a AWS, e nós utilizamos aí 100% das ferramentas deles. Eles inclusive nos apoiaram também no projeto de design da esteira de dados. Então, basicamente nós dividimos em 3 layers, certo? 3 camadas. Uma camada mais crua de dados, uma camada intermediária com menos transformações e uma camada mais analítica, que é o final onde o cliente bate. Mas, enfim, foi a estratégia que a gente adotou, né? De criar esses 3 grandes layers. E aí lá no final, as inteligências de machine learning, AI, o BI batem e conseguem consumir o dado já mais preparado, né, numa base analítica. Lá em cima. Isso. E aí você consegue ter toda essa governança, né? Sem ter que ficar toda hora garantindo que o dado ou não tá ali. Então, todo dado vai estar ali desde que você garanta essa esteira. É isso. Legal, muito bom. Você estava falando ali atrás sobre a questão do mercado, né? Você entrou direto na TOTOS, na parte de hotelaria, hospitality.
A TOTVS tem outras verticais, outros segmentos que, né, tem hoje uma representatividade em termos de faturamento maior, como é o caso do varejo, né, que você falou, talvez a indústria, enfim. Mas, apesar daquilo que a gente falou ali no início, né, de que a informação está na hotelaria, mas ela é pouco utilizada, isso, ao mesmo tempo, é uma oportunidade muito grande, né? É o que a gente fala do Greenfield, aí tem tudo por fazer, né? Como é que você está enxergando aí a evolução dessa vertical hotelaria na TOTVS e as perspectivas que ela te dão por conta da tecnologia que a gente pode agregar e fazer com que esse mercado cresça ainda mais rápido que talvez os outros, por conta disso ser ainda, porque a gente está no início ainda, né, dessa evolução. Isso é uma tendência, a tecnologia agregar valor a isso é uma tendência de amplificar esse mercado, de tornar ele mais relevante dentro da estrutura da própria TOTVS? Perfeito. Eu diria que é até um pouco mais do que uma tendência, é uma demanda hoje do mercado. Né? Então, hoje o mercado... eu acompanho um pouco lá fora também algumas redes hoteleiras, algumas soluções para a rede hoteleira lá fora, que já utiliza AI, já está um passo mais à frente. Já estão uns passos mais à frente com relação à utilização de dados. Tá. E sim, já é uma realidade, né? Que transforma o negócio, que traz receita, traz dinheiro para dentro de casa. E aqui nós temos que fazer o mesmo. Né? Nós temos essa tarefa de casa, o mercado ele já nos pede hoje um pedido um pouco mais ainda a nível mais de gestão, mais estratégico, mais de dados e também para operação, certo? A operação de um hotel também precisa de indicadores, mais a níveis táticos e operacionais, mas também precisam. Mas eu diria que não é nenhuma tendência, então na verdade já é uma demanda. De fato, né? De mercado. E sim, isso pode, se eu entendia o ponto, né? E sim, isso pode projetar a vertical de hotelaria de uma forma mais forte, tá? Na minha opinião, isso pode, né? Desde que esse produto ele seja essa funcionalidade, né? Essa usabilidade desse produto dados, digamos assim, ele seja reconhecido, né? No mercado, comece a trazer de fato valor, né, para a operação dos nossos clientes, que é o objetivo, que é a construção de todas essas features que nós estamos construindo e que de fato nós temos crença e certeza de que isso vai trazer muito valor, certo? Para os clientes em várias oportunidades, na de insights, na oportunidade de predições, de utilização de componentes inteligentes como IoTs e outras, na inteligência artificiais. Os ganhos são reais, né? Os ganhos são reais. Personalização de experiência, redução de custos. Então, são várias linhas, né, de receita, tanto para a operação do hotel, para a operação sistêmica também, dos ecossistemas, quanto também para a experiência do cliente lá na ponta. Muito bom. Bom, esse é o objetivo, né? A gente está aqui a 4 mãos, né? TOTVS, Maquinica, Intel, AWS fazendo, né, pouco mais de um ano e pouco aí, tentando chegar nesse objetivo, e acho que está sendo bem positivo pelo que a gente enxerga de exemplos e pelo que a gente vem trilhando aí já na prática, né? O Kleber está no mercado, está enxergando isso. Bom, gente, o nosso tempo está acabando aqui, eu agradeço muito, a gente pode, né, continuar esse assunto, acho que deve continuar esse assunto numa outra oportunidade, até para medir um pouquinho, né, dos impactos que esse projeto está trazendo, né? O Kleber tem agora essa missão aí, até o fim do ano, né, de impulsionar ainda mais o mercado e trazer mais resultados. E já fica aqui o convite de a gente voltar a conversar no início do ano, aí, numa próxima oportunidade, e medir um pouquinho esses resultados. Agradeço também a oportunidade. Obrigado. Com certeza estamos ainda num momento inicial, digamos assim, do projeto. Sim, né? Construindo... Tem muito por fazer, né, Kleber? Muito por fazer, construindo os produtos, né? O avião voando e você já testando. Mas, para a conversa inicial que nós tivemos, né, Neymar e Fabrício, lá no início de 2022, meio de 2022, acredito que a gente já evoluiu muito bem até aqui. E acredito que sim, a gente vai conseguir gerar todo esse valor aí que é a expectativa do mercado. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Neymar. Com a Maquinica. Valeu. Continuamos aí na parceria e Estamos aguardemos os próximos capítulos. Estamos juntos. Obrigado, Neymar. Obrigado, Kleber, mais uma vez. Gente. Muito obrigado. E até a próxima, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast.